Pessoal, não sei se já falaram para vocês, né? Hoje, ainda bem que várias pessoas fazem um trabalho de pegar as provas de conta. E você aprende ao contrário. Ao invés de você ler para responder as questões, você responde, vê onde errou, onde acertou e acaba aprendendo também. Então, é normal você resolver bastante questão e acabar tendo sucesso. Por quê? Porque, na verdade, se vocês resolverem mesmo bastante questões, vocês verão que uma hora não tem mais para onde fugir. As provas de primeira fase são objetivas, então não vai ter muito o que fugir. Chega uma hora, não dá para inventar. Eu trouxe aqui para vocês várias provas de vários concursos e às vezes a questão parece praticamente igual. Por quê? Porque vai selecionando o artigo, vai copiando, você chega uma hora e fala, nossa, é bom pra caramba resolver. Vocês já leram A Arte da Guerra? Tem uma frase que eu acho sensacional que fala: conheça o inimigo para você derrotar. Quanto mais questões vocês fizerem, mais vocês conhecerão o inimigo. Na hora da guerra, leia-se prova, vocês não serão surpreendidos, porque vocês sabem o jeito que eles perguntam. Beleza? Vamos resolver então? Na hora de resolver questões, não tenham aquele desespero, porque às vezes a pessoa ela não quer fazer a prova, ela quer se livrar da prova. Tá aqui, deve ser isso. Calma, gente. Nervoso, calmo, a prova é a mesma. A prova não se importa com o seu estado emocional. Então, fica de boas. Conhece o deboísmo? Faz uma prova de boa, tá? Vamos ver se dá certo mesmo? Olha só uma prova da OAB de Minas Gerais. Sobre a personalidade, é correto afirmar que apenas o ser humano é dotado? O que tem uma palavra aí que é arriscado em concurso? Apenas, sempre, afirmações peremptórias do direito, leiam com reserva. Bom, mas às vezes eu não sei exatamente a resposta, então você vai comparando as alternativas. Apenas o ser humano? Vamos dizer que eu não sei. Todos os seres humanos, assim como as pessoas jurídicas, são dotados de personalidade. Está certo ou errado? A pessoa jurídica possui personalidade? Sim ou não, gente? Vamos ficar em stand-by. Apenas um ser humano com capacidade plena é dotado de personalidade. Para ter personalidade, preciso de capacidade plena? Não. Oba, até que enfim sei alguma coisa. Brincando, tá? Elimino a C. Aí eu vou dar um pulo na D. Nem todos os direitos da personalidade são oponíveis erga omnes. O que quer dizer erga omnes? Contra todos. Todos os direitos da personalidade são oponíveis contra todos. O meu nome é protegido, o dela não. Existe isso? Não. Todo mundo que tem a proteção dos direitos da personalidade tem reservado para si essa oponibilidade contra todos os outros. Eu em relação a todos vocês, ela em relação a todos nós, e assim que funciona. Aí eu fico na A e na B. A lei fala a personalidade, a existência da pessoa jurídica começa com o registro dos seus atos constitutivos. E a partir disso, eu já tiraria aqui pelo apenas, e as pessoas jurídicas também são dotadas de personalidade. Elas são sujeitos de direitos e deveres na ordem civil. Se uma pessoa jurídica colocar o seu nome no SPC, você pode processá-la? Sim. Então ela responde pelos seus atos. Entenderam? Que nós precisamos equacionar aqui então. Letra B é a resposta certa. Todos os seres humanos, assim como as pessoas jurídicas, aquela criação feita pelos seres humanos, são dotados de personalidade.
Entenderam, gente? Vamos passar para a próxima? Vamos lá. Outra de personalidade. A personalidade civil da pessoa natural começa quando? Com 18 anos a pessoa tem personalidade. É isso que o código diz? Não. Ótimo, estou livre. Aos 16 anos, desde concedida pelos pais ou por mais um deles, mediante instrumento público. Tá certo isso? Não. Isso aqui está falando da emancipação. Lembra aquela outorga que o pai, a mãe ou o responsável concede ao filho? Se aos 16 anos completos, desde que o menor tenha, em função de relação de emprego, economia própria. Isso aqui é aquela causa que a pessoa, mesmo que ela ainda não tenha completado 18 anos, não teria atingido pela idade a capacidade, ela pode, mesmo menor de idade, possuir capacidade, porque ela tem um emprego ou uma relação, e através dessa relação ela tem economia própria. Está aqui no artigo 5º e parágrafo único, das causas que cessam a incapacidade. Bom, continuo em dúvida. Aí eu vou para a letra B. Qual era a pergunta mesmo? A personalidade civil da pessoa natural começa a partir do nascimento com vida. Então é o artigo 2º. A personalidade civil começa do nascimento com vida, aí tem uma continuação no artigo. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Só que só perguntou o seguinte: quando começa a personalidade do ser humano? A resposta: a partir do nascimento com vida. Tome cuidado, olha a questão, não tenha já querendo colocar uma seta para ficar livre. Por incrível que pareça, de todas essas coisinhas aqui, foi só para enrolar, e a resposta é a mais simples, a mais básica e a mais fácil. Joia, gente? Vamos ver a próxima? Aí eu trouxe uma de delegado de polícia. Os silvícolas no direito brasileiro. Quem são os silvícolas? Os índios. Eles são sempre considerados absolutamente incapazes? Palavrinha, menos 1. Então eu tenho 4 alternativas, 25%. Eu eliminei uma, já subiu para 33% a minha chance de aceitar. Tá? São considerados absolutamente incapazes quando não tiverem condições de dirigir sua pessoa e administrar seu bem. É isso que se diz sobre os índios? É isso que o torna absolutamente incapazes? Os índios, os silvícolas, na verdade, como é que é regido? Tem a lei da FUNAI, né? Tem a proteção, o estatuto do índio. O índio, a priori, eu preciso saber assim: ele está ou não inserido na sociedade? Não está. Então, pelo código, ele está inserido nos relativamente incapazes. Tá? Se já tiver inserido, ele é capaz para todos os efeitos. Quando vocês virem relacionado aos indígenas, fala assim: professor, onde é que está dentro do Código Civil os silvícolas? Está no artigo 4º. O artigo 4º fala dos relativamente incapazes. Então a primeira linha de raciocínio que eu uso, que ele é relativamente incapaz. Mas eu preciso saber o que pergunta o índio. Aí aqui vai estar o seguinte: são considerados relativamente incapazes quando não tiverem condição de dirigir sua pessoa e administrar seu bem. Opa, a diferença aqui é absolutamente para relativamente. Ele está no rol do relativamente. Então essa é a resposta certa. Silvícola, o código, ele fala assim: eles são relativamente incapazes. Tá. Se tiver já aquela situação que o índio era deputado, aí ele torna para todos os efeitos capaz. Ok, gente? Guarda isso. E é mais fácil. Com a mudança no Código Civil lá, em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quem é considerado absolutamente capaz pelo Código?
só o menor de 16. Então eu trabalho ao contrário. Só tem uma opção lá elencada taxativamente. Então o resto eu imagino que são relativamente incapazes. A D, não possuem personalidade jurídica se não registrado. O índio não tem proteção se não tiver registro. Ele não é gente. Precisa do registro, gente? Não, ele tem proteção. Registrar, para todos os efeitos, logicamente eu vou começar a preencher as necessidades, as burocracias, né? A burocracia, mas ele não atribuir personalidade. A personalidade começa a partir do nascimento com vida. Isso vale também para os indígenas. Não possuem capacidade de fato se não registrados. Também está errado. A lei não condiciona a isso. Entenderam, gente? Alternativa C? Ótimo. Vamos à nossa quinta questão. Quem é o pródigo? Lembram? Quem é o pródigo, gente? Gasta imoderadamente, dissipando o patrimônio. Pródigo é aquele que não tem controle em relação ao patrimônio. Ele gasta de tal forma que a lei fala, não tem condições de deixar que ele vai gerir o seu patrimônio. Aí ele vai ter, por exemplo, algumas limitações. Se ele casar, ele escolhe o regime de bens? Não. Por quê? Porque em relação ao patrimônio, se ele junta com o patrimônio da esposa, o que ele vai fazer com o patrimônio da esposa? Torrar tudo. Então, pródigo é aquele que dilapida imoderadamente o seu patrimônio. Ele tem um desvio, se eu posso dizer assim, ele não resiste. Gente, não é aquelas situações que de vez em quando a gente se deixa levar pelo consumismo, né? Como é que funciona? Você vai lá no shopping, tem uma palavrinha mágica, que quando a gente olha, a gente está andando, aí tem uma coisinha escrita em vermelho assim, liquidação. O que o olho faz? Não é uma palavra chamativa? Você vai que nem Michael Jackson, você fala... Não é isso. Gastar de vez em quando faz parte do contexto. Ele não tem controle, tá? A oferta e vantagem incorporando ao patrimônio se entrega à ociosidade. Isso aqui tem outro nome, né? Quem não faz nada o dia inteiro? Qual que é o nome, gente? Quem não faz nada o dia inteiro? Tá gravando, né? A gente tem que controlar as palavras. Não possui patrimônio. Não possui patrimônio é aquela pessoa hipossuficiente. Pessoa que se entrega à ociosidade é aquele meio vagabundo, né? Tal, e assim funciona. Guardamos aqui? Beleza? Ótimo. Espero que caia uma questão nesse sentido, porque pródigo é muito fácil, tá? Sexta, em relação às pessoas naturais, é correto afirmar: os menores de 18 anos são absolutamente incapazes? Já matava aqui, porque os absolutamente são os menores de 16. Ótimo. Pródigo, assim como os viciados em tóxicos, são absolutamente incapazes? O que eu disse da dica? Absolutamente só os menores de 16. Aqui nós estamos no rol do relativamente, tá? C. Os menores de 18 anos são considerados sempre incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Eu posso dizer que os menores são sempre incapazes de 18 anos? Não. Até porque pode acontecer de uma causa dele se tornar capaz, mesmo que ele tenha menos de 18 anos. Lembra? Emprego público, casamento, emancipação. Essa palavrinha aqui encerra. Aí, D. Os excepcionais
sem desenvolvimento mental completo são considerados incapazes relativo a certos atos ou a maneira de o exercer. Tá certa essa? Então a nossa alternativa D. Algumas pessoas, tá? Mesmo que não tenha o desenvolvimento mental completo, não são consideradas absolutamente incapazes. Algumas pessoas que têm alguma deficiência, síndrome de Down, elas não trabalham, não estão na fábrica, não estão produzindo, ótimo, elas não são absolutamente incapazes. Muito pelo contrário, está trabalhando, ganhando seu dinheirinho, então aqui a letra D é a resposta certa. Estão acompanhando, gente? Sétima, a emancipação do menor. Lembra o que é emancipação? Pai, mãe ou representante vai até o cartório e declara em bom e alto som: eu quero emancipar o meu filho, eu quero atribuir-lhe a capacidade. Eu reconheço que o meu filho pode exercer os atos que a lei permite, porque ele não precisa mais ficar necessitando da nossa assistência para a prática. Ele será capaz para todos os efeitos legais, tá? A emancipação do menor estará correta se o menor tiver 16 anos? A priori, certo ou errado? Até agora, nada que desabone, não é verdade? Porque para emancipar a pessoa, ela tem que ter no mínimo 16 anos. Até no casamento? O casamento, é que na verdade assim, existe uma idade no direito de família que a lei diz que a pessoa pode casar. A idade núbil. Idade núbil a partir dos 16 também, tá? Pode casar com 16? Pode, com autorização, com tudo, mas a lei considera a partir dos 16 a pessoa adquire a idade núbil. Aí sim, ela pode casar também. A extensão aqui, o menor 16, teoricamente não tem nada de errado. B, por concessão dos pais ao menor de 16 completos, ao menor de 16 anos, completo com instrumento público homologado judicialmente. A questão ficou esquisita. Ao menor de 16 anos, então você pensa, a pessoa menor, não a pessoa menor de 16, que pode confundir, né? Não pode achar que tem 15? Ao menor de 16? Tá? Mas pense, ao menor, pessoa menor, de 16 anos. Onde é que está o erro na B? Homologado judicialmente. Guarda, não preciso ir para a justiça para emancipar ninguém. É no cartório, escritura pública, instrumento público, sai de lá emancipado. Ah, agora eu vou confirmar no juiz. Não vai confirmar nada, já está emancipado para todos os efeitos. Então a B, ela está eliminada também. Se o menor tiver 16 anos completos, concedidos por seus pais por instrumento público, independente de homologação judicial. Certo ou errado? Certo. Então aqui ela é mais completa que aqui. Certo? Tem gente que não gosta desse tipo de questão, porque fala assim: essa está errada? Ah, está errada? Não está completo, mas é engraçado, né? Porque assim, ó, assinada a alternativa correta. Não fala assim, assinada a alternativa mais correta. Seria uma boa causa de pedir anulação, tá? Só que não foi, então vamos manter. Por enquanto a C é a alternativa correta. Aí a D surge outra palavrinha também que vai eliminar. O menor tiver 16 anos completo por sentença. Preciso de sentença? Não. Então ficamos com a alternativa C, de segundo. Ok, gente? Vamos para a oitava? Uma pergunta da defensoria.
cessará para os menores a incapacidade, por concessão do pai ou da mãe, se esta tiver a guarda do filho, quando o menor completar 14 anos. Você fala, graças a Deus, menos um, tá? B, pela existência de relação de emprego, se em função dele, o menor de 16 anos tiver economia própria. Tem algo errado aí, gente? Não, né? O menor ele já pode começar a responder pelas suas obrigações, tá? Aquele emprego já permite que ele passe a não depender dos pais. Mas deixa eu ver onde é que está o erro das outras. Pela conclusão de curso técnico profissionalizante. É curso superior, não curso técnico, tá? O rol lá da lei é taxativo, são só aquelas hipóteses. Não se permite fazer interpretação extensiva. Ah, não falou isso, mas dá para entender também. Não dá para entender nada, não falou isso. Só responda o que está no artigo. Então aqui eu elimino pela união estável com pessoa capaz. Está dizendo isso no código? Não também. Aqui eu trocaria união estável pelo casamento. E não fala com pessoa capaz, fala pelo casamento. Então a nossa respostinha é pela nomeação para cargo público de provimento e comissão. Onde é que está o errinho? Exercício de emprego público efetivo, quando ele for aprovado, não nomeado. Entenderam? Beleza? Ótimo. Nona questão, mas de delegado também. Assinale, considerando as normas do Código Civil, entre todas a alternativa correta. Agora, vocês lembram da ausência? Artigo 22 do Código Civil. O que é a ausência? De uma forma bem simples. A pessoa desaparece e ninguém sabe o seu paradeiro, tá? A lei se preocupa com o seguinte: essa pessoa que desapareceu, ela tinha uma vida como todos nós temos. Ela pode estar comprando, pode estar alugando um imóvel, pode ter que ir na escola, ela está vivendo. Então ela pode ser casada, a pessoa quer saber o que aconteceu, porque vai ficar para sempre casada, então são situações, gente, de insegurança. O que o código fez? Ele criou um procedimento de fases até uma hora que, se a pessoa não voltar, ela será declarada ausente. Para isso que serve a curadoria dos bens do ausente, previsto no artigo 22 e seguintes. Ela some, eu vou nomear alguém, curador, para tomar conta daqueles bens da pessoa que sumiu. Alguém precisa continuar representando, enquanto isso, continua procurando a pessoa, e o processo vai por novas fases. Abre a sucessão provisória, depois abre a sucessão definitiva, chega uma hora que os bens são transmitidos de forma definitiva para as pessoas que estão elencadas como seus sucessores na lei. Esse é o procedimento da ausência, tá? Aí, a pergunta é, qual delas é a correta? Sem decretação de ausência, ou seja, se não passar por todo aquele procedimento, não pode ser declarada a morte presumida. Isso é certo ou errado? O que vocês acham? Eu preciso passar por tudo aquilo, ou será que a lei contempla hipóteses que eu posso declarar a morte presumida sem decretação de ausência? A resposta é: eu posso declarar a morte presumida sem decretação de ausência. O pessoal vai para a guerra,
vai lá, é prisioneiro, não volta depois de 2 anos. Há uma presunção que morreu, tá? Então a lei contempla hipóteses que eu posso declarar que a pessoa presumivelmente está morta sem a necessidade de todo o procedimento. Então essa alternativa está errada, tá? Letra B. Somente pode ser declarada a morte presumida após decorridos 2 anos da decretação da ausência. Tá certa essa? Não. Tá? Não é o que o código diz. Ele não coloca essa hipótese para declarar que a pessoa presumivelmente é morta depois de 2 anos que ela sumiu. Tá? Dá um pulinho no 22, dá uma olhada, e dá uma olhada a partir do 6º, do 7º, que fala do fim da pessoa natural, quando é que eu declaro a morte da pessoa. Tem aquela morte real, que você pode ver o corpo, tem a morte após todo o procedimento da ausência, tem a morte sem a decretação da ausência nos casos legais. Então o ideal é sempre ter o código em mãos, porque é dele que você vai extrair as primeiras linhas de raciocínio. É da lei que se parte o conhecimento. Depois eu estudo uma corrente, eu estudo uma doutrina, eu estudo um posicionamento de algum tribunal, mas antes eu tenho o primeiro parâmetro, é a lei, tá? E perguntas de concurso, primeira fase, sempre será a lei. Se a pessoa estava em perigo de vida, a morte presumida só pode ser declarada após 1 ano de decretação de ausência. Certo ou errado? Errada. A lei não prevê 1 ano, tá? A lei, quando fala em prazo, fala em 2 anos. Tá? Aí é um tempo que ela considera razoável para imaginar que a pessoa presumivelmente não volta mais. Se não volta mais, eu estou presumindo que ela faleceu. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Aqui está a nossa resposta. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Eu até faço uma brincadeira. É perigo de perder a vida ou perigo de morte? Não existe perigo de vida. Ó, você corre o risco de estar vivo, cuidado, hein? A lei dá essa hipótese como a correta. Pode ser declarada a morte sem necessidade de todo aquele procedimento se a pessoa se encontra numa situação de perigo de vida. Hoje, o sequestro é um sequestro relâmpago, né? A pessoa põe uma arma na cabeça, manda sacá-la no banco. Antigamente o sequestro durava 1, 2, 3 anos. Depois de uma hora que a pessoa era raptada e não voltava, você começava a presumir que ela tinha falecido, tá? Isso poderia ser feito sem necessidade de todos aqueles prazos da ausência. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado logo após o término da guerra, não é após o término da guerra, é após 2 anos que a pessoa some. Então a resposta certa é a alternativa D de dado. Vocês vão mandar um e-mail para mim, eu já passei para a mocinha, marcosedvagner@hotmail.com. Eu mando essas questõezinhas para vocês e com as respostas. Se quiser dar uma olhada de novo, olha o código do lado que vocês terão mais facilidade de responder, tá? Próxima. Olha a nossa comoriência. Lembra da comoriência, gente? Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião em um acidente de veículo, eu não posso averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros. A nossa resposta aqui: presumir-se-ão simultaneamente mortos. É exatamente o teor. Verificar-se-á se o fato é irrelevante para o direito, sendo questão meramente fática, a respeito dela nada disposto em lei. Tem ou não importância saber quem morreu primeiro? Por que tem importância?
direito das sucessões. A regra do direito da sucessão é o seguinte: direito das sucessões, a partir do momento que há a morte, a herança transmite-se automaticamente para os herdeiros legatários. Isso é um princípio que a gente chama o princípio da Saizinho. Nenhum segundo fica sem dono. Morreu, no segundo posterior já tem dono. Quem são os donos? Os herdeiros, tá? Então é importante saber quem morreu primeiro, até porque para saber a destinação do patrimônio. Se um casal morre junto, dependendo do regime, o patrimônio, cada um vai para um lado, vai para o da esposa e do esposo. Se um morreu primeiro, passa para o outro. Depois que se morre sem filho, passa para o pai dessa pessoa. Então é importantíssimo saber a morte. Então isso aqui que fala que não tem nada de relevância, essa questão está errada. Tem, e tem muita relevância. Gente, lembra dos direitos da personalidade? Aqueles atributos, direitos da personalidade são irrenunciáveis e, isso aqui é a repetição ipsis literis do artigo, a cópia total do artigo, tá? Aí o artigo diz o seguinte: os direitos da personalidade são transmissíveis ou intransmissíveis? Essa é a primeira questão. Pode ou não sofrer limitação voluntária? Então, duas coisinhas eu preciso saber: são transmissíveis ou intransmissíveis? Podem ou não sofrer limitação? O que vocês acham? Intransmissíveis, pode ou não pode? Não pode. Não há limitação ao nosso direito. Não fica condicionando o direito. Ah, você vai ter a proteção, o nome, se, não tem se. Tá? Aquela é o ponível erga omnes, contra todos. Não existe, esse direito não pode ser negociável. Tá? Então, se é intransmissível e não pode o exercício sofrer limitação voluntária, eu fico com a letra. Vocês têm 4 chances. Olha só. Podendo sofrer? Podendo. Acabou. Não podendo. Isso aqui, eles nem se preocuparam em dar uma enrolada maior. Colocou 3 não podendo, que facilitou a nossa vida. É podendo, porque não pode. Olha o artigo, gente. Está dizendo assim: os direitos da personalidade não podem sofrer limitação voluntária. Acostumem com a leitura de artigo. Isso aqui não é só para estagiário, não é só para o OAB, é para todo e qualquer concurso da vida, que a primeira fase será a lei C, tá? 12ª questão, o problema da doação gratuita de órgãos, tá? Bom, a doação gratuita de órgãos do corpo humano para depois da morte, com objetivo científico ou altruístico, é válido. Tem alguma coisa errada aí? Não. O que não pode, se não for com objetivo científico ou altruístico, e não pode ser enquanto está vivo, senão começa a ter comércio de órgãos, tá? Então a pessoa doa o próprio corpo para um estudo, para tentar descobrir causa de alguma morte, para estudo de doença. Objetivo altruístico é o contrário de egoístico. Seria coisa de egoísta. Aí não, é para ajudar, tá? Então isso aqui está no artigo também. A doação gratuita de órgãos do corpo humano para depois da morte com objetivo científico é perfeitamente válido. Gente, tem uma notícia que a gente tem que tomar cuidado se é verdade ou não, mas eu ouvi e vou propagar. Parece que na China o rapaz vendeu um rim para comprar um iPhone. Vocês viram isso? Imagina se deixa.
Começar a negociar o corpo. Ah, pulmão, não, vou vender um. Não pode. Começa as pessoas a negociar e há um mercado aí paralelo de órgãos que é proibido pela lei, tá? De novo direito da personalidade, só que agora quer saber qual é a alternativa incorreta. Considerando os dispositivos do Código Civil em vigor sobre os direitos da personalidade, assinale a alternativa, preste atenção nisso, tá até maiúsculo, incorreto. Por quê? Porque às vezes eu quero ficar livre da prova, eu leio a primeira e falo, isso está certo, já assino e pulo para outra. Esqueço que a questão está perguntando a incorreta. Então vamos para a nossa incorreta. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Acabamos de ver isso. Ela está certa ou está errada? Está certa. Então não é a incorreta que nós estamos procurando. Letra B, é válida com objetivo científico ou altruístico. A disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, sendo tal ato irrevogável. Certo ou errado? Errado. Por quê? Irrevogável. Você pode a qualquer hora revogar isso, você não é obrigado. Não, agora você fez, vai ter que ficar, inclusive matar o seu, você não tem chance de mudar de ideia. Não existe. Você pode revogar, a pessoa não é obrigada. Teve uma lei, graças a Deus, derrubaram, que se era obrigatório colocar no seu RG se era ou não doador de órgãos. Não pode, gente. Isso daí caiu. Por quê? Senão você vai colocar tudo no seu RG. Não existe. Você pode fazer tudo que a lei não veda, o Estado não pode começar a colocar assim, isso, aquilo, não sei o que lá. Não, você manifesta durante a vida o que você pode querer após a sua morte, tá? Não o Estado ficar perguntando e você vai ter que responder se é doador de órgãos, se é doador de sangue, se não tem nada a ver isso. Aí nós começamos a ser controlado totalmente pelo Estado, sendo que nós já somos um pouquinho, tá? Então tá errado. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Certo ou errado? Certo. Ou tenho dúvida? Se ela está certa, ela não é a errada, porque a alternativa está perguntando a incorreta, né? Para não confundir em relação a isso também. Ninguém pode ser constrangido a submeter com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. E agora? Certo ou errado? Qual que é a nossa certa, gente? Qual que é a nossa errada? 13, 13ª, a B está errado. Por causa de uma coisinha só. O resto está escrito no artigo. Ok? Beleza. 14ª. A regra no direito brasileiro é que o nome civil... Gente, o que é o nome? É a forma como nós apresentamos, né? Lembra do nome, compreende o prenome, você já ouviu falar de apelido, de alcunha. Algumas pessoas acabam incorporando o próprio apelido que vira o nome. Exemplo, a Xuxa, isso mesmo, né? Maria de Fátima, Xuxa, o Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva colocou, por quê? Porque é uma forma de apresentação. O nome tem proteção também e ele tem umas regras no começo lá do Código Civil, o artigo começa no 12, 14
vai para frente e a pergunta é então, a regra, 14ª, a regra no direito brasileiro é que o nome, aí nós precisamos saber o que? Somente pode ser alterado na hipótese de erro gráfico, certo ou errado? Antes era mais difícil mudar o nome. Se você tinha um nome que te constrangia, o cartório ele falava, não, mas não pode ficar mudando, ele recusava alguns nomes. Hoje já há uma certa liberdade, a globalização e o uso de nomes de pessoas famosas. Tem vários nomes que surgem no momento de febre às vezes. A pessoa acha bonito, né? Agora a moda nos artistas é praticamente criar um nome diferente, né? Xiló, como é que é o nome do filho? Xiló, da onde? Que isso eu não inventei, tá? Porque é bonito, é o Frankenstein dos nomes que nós temos agora, tá? Mas somente pode ser alterado na hipótese de erro grave. Olha o risco aqui. Afirmação peremptória. Somente pode ser alterado na hipótese de expor seu titular ao ridículo, ao constrangimento. Tá certo? Tá errado. Isso era o que vigorava antes. Se não mudava, aliás, você achava que seu nome era ridículo ou te constrangia, o cartório falou, não é, bonitinho. Você tinha que ir para a justiça. Tá? A regra da mudança de nome hoje é muito mais flexível, é muito mais maleável. Não pode ser alterado em hipótese alguma. Graças a Deus, uma que eu já elimino de plano. Hipótese alguma, pelo amor de Deus, né? Às vezes foi digitado errado. Saiu um nominho lá que a mãe e o pai não disse que era aquele nome. Se você não pode ser alterado em hipótese alguma, você está sendo abusivo, né? De regra, não pode ser alterado, exceto quando a lei o autoriza, tá? Esta é a resposta certa. Não é por qualquer motivo que eu altero o nome, mas a lei elenca a hipótese que você pode alterar. A regra anterior era muito mais difícil alterar, tá? E pelo fato, porque você não muda o seu nome, tem que entrar na justiça, era assim, erro, eu falei para você, erro gráfico, você não alterava nome. Hoje você altera provando algumas hipóteses legais. Pode ser alterado em qualquer hipótese. Também não abriram tanto a porteira assim, tá? Então no caso aqui, ficamos com a lei. Ok, gente? Alguma dúvida? 15ª questão. Aí nós vamos tratar da ausência. Após um dia normal de trabalho em seu escritório, João, 40 anos, não volta para casa. Não deixa representante ou procurador. Bom, João sumiu. Quando some, começa o processo de ausência. É correto afirmar que a propriedade dos bens de João será definitivamente entregue aos herdeiros. Aí eu preciso saber, logo após o encerramento das buscas e o subsequente inventário. Gente, com o devido respeito à lei, o procedimento de ausência é demorado pra caramba. Some, deixou o procurador 3 anos, não deixou 1, aí abre, assim, o juiz declara ausente, espera 1 ano ou 3, abre a sucessão provisória, espera mais 10, abre a definitiva. E o artigo fala, se ele voltar depois da definitiva, nos próximos 10 anos, ele pega o bem no estado que se encontra. Se eu fizer a soma, é 21 ou 23 anos que ele pode retornar. Com devido respeito, tirando algumas hipóteses, que pode imaginar que a pessoa desapareça por tanto tempo, não é normal. Eu acho que o processo de ausência do Código Civil, os prazos são muito grandes. Até porque também a globalização facilitou a comunicação. É mais fácil encontrar as pessoas hoje do que antes, né? Às vezes some alguém, já começa a divulgar, outro dia chega alguém, liga e fala, ó, tem um sujeito parecido aqui. Porque às vezes a pessoa pode ter um problema, né? De repente ela é afetada por uma doença, não reconhece mais ninguém, ó, tem um senhor aqui que não conhece.
E você começa, então a globalização, a internet, as redes sociais facilitaram, mas eu acho que é um tempo muito grande, mas perto do concurso, logo após o encerramento, não, também é muito rápido, né? Ó, nós achamos, pronto, já fica tudo para vocês, acabou. Não é assim. Aí o prazo seria rápido demais. B. Após o procedimento de justificação para assentamento de óbito e subsequente inventário. Nada disso também. Muito rápido. Tá? Muito rápido mesmo. Eu falo, a lei ela fala que é muito tempo. Tá? Após o transcurso de mais de 10 anos do seu desaparecimento. Sim, depois da definitiva. Tá? Olha lá no 22, vai até o 39, todos esses prazos. Tá? Letra certa aqui, C. D. Após a declaração da morte presumida, sem necessidade de procedimento da ausência. Tá? A lei está perguntando, a questão está perguntando aqui, quando será entregue definitivamente? Tá? Não é após a declaração da morte presumida, sem necessidade. Há todo um procedimento. Ideal, então, dá uma olhadinha lá. 22, deixou o procurador? Não deixou, passou mais 10. Tá, provisória, definitiva, é um procedimento previsto no código. Nesse caso, a letra certa é a letra essa é a 15, letra C, né? De novo sobre ausência. Vamos lá. É correto afirmar sobre a ausência nos termos do Código Civil que o cônjuge do ausente será sempre o legítimo curador, ainda que separado de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência. Não é a resposta certa, tá? Será sempre o legítimo curador e ele já está separado de fato. A pessoa nem vive mais junto um tempão, o outro some, ele será o curador? Não, porque o que pode acontecer com essa pessoa que está separada de fato? Gente, a pessoa casada, mas separada de fato, pode constituir com outra uma união estável. Pode ser que essa pessoa tenha outra, tenha uma companheira ou um companheiro. Então, o cônjuge, aquele que era casado, se está separado de fato, quem garante que ele é a melhor pessoa? Nesse caso, a melhor pessoa seria o seu companheiro, não o cônjuge. Tá? Então, isso aqui está errado, entenderam isso? Guarda, a pessoa casada não divorciou, mas não vive mais com a outra, não é a ideal para ser o curador no caso de ausência. Essa pessoa já pode ter outra que vive união estável e essa pessoa seria mais recomendável que o cônjuge da pessoa que se ausentou. B. Não se declarará a ausência da pessoa que deixar mandatário, ainda que este não queira exercer o mandato, oportunidade na qual poderá o juiz, a requerimento, designar outro mandatário. Aqui funciona assim, gente, se a pessoa deixou o mandatário, aguarda 3 anos e abre o processo de ausência. O fato de ter mandatário não é fato impeditivo para a declaração da ausência. Entenderam? C. Não sendo requerida no prazo legal a sucessão definitiva, os bens do ausente passarão ao domínio dos municípios se localizados nas respectivas circunscrições. Hoje, se a pessoa assumir e não encontrar herdeiro, os bens vão para o município. Tá? Se não tiver herdeiro legal, alguém precisa ficar. Quem fica com os bens? O município no qual os bens estão localizados. Ok, gente? Essa é a resposta certa.
A sucessão definitiva poderá ser decretada desde logo, independente da sucessão provisória? Não. O que eu falei? Preciso passar por um procedimento para poder fazer a sucessão. Ok? 17ª. João, solteiro e sem ascendentes ou descendentes, ou seja, não tinha pai nem filho, desapareceu do seu domicílio há 6 meses e não há notícia dos seus paralelos. Não deixou representante ou procurador para a administração dos seus bens. À luz do direito vigente, é correto afirmar que, então, a pessoa sumiu, não deixou nenhum, teoricamente, sucessor conhecido, tá? E ninguém sabe onde ela está. Não deixou assinado nenhuma procuração para ninguém ser o seu representante, então sumiu, desapareceu, escafedeu e não deixou ninguém para tomar conta, não tem pai nem mãe. À luz do direito vigente, é correto afirmar que o requerimento de ausência só for formulado por parente ao 13º grau pelo Ministério Público, errado. Será nomeado curador pelo juiz para gerir a pessoa do ausente ou dos seus bens, também está errado, tá? Vai ter que haver um procedimento. O curador nomeado pelo juiz prosseguirá como representante legal, mesmo aparecendo herdeiros. Se aparecer o herdeiro, eu não preciso mais daquele curador nomeado, porque o herdeiro é o futuro sucessor dos bens, tá? Em se passando 2 anos, poderão interessados requerer declaração de ausência? Não, é 1 e 3, deixando ou não procurador. Como ele não deixou, o prazo não é 2, o prazo é de 1 ano. Então sobrou a ser. Aí, poderá ser declarada a declaração sucessiva após 10 anos transitada julgada a sentença que concedeu a sucessão provisória. Lembra? Eu falei, 1 se não deixou mandatário, 3 se deixou, abre a provisória. Depois de 10, abre a definitiva. Aí os bens transmite para os seus herdeiros previstos em lei, tá? Então nesse caso a resposta certa é a letra E. Ok, gente? Vocês sabem o que é desconsideração da personalidade jurídica? Simples. O que acontece? A regra, nós respondemos com as nossas obrigações, responde como pessoa jurídica. Não é a pessoa física que responde. A pessoa física responde por suas obrigações e a pessoa jurídica responde pelas suas obrigações. Se não me engano, o artigo 45 diz: começa a existência legal da pessoa jurídica com o registro do seu ato constitutivo no órgão competente, dizendo assim, a partir de agora ela tem personalidade própria. Mas a lei então emenda a hipótese que é permitido desconsiderar. A. Deve ser utilizada sempre que não for possível o ressarcimento de prejuízos pela pessoa jurídica. Palavrinha? Toda hipótese, a pessoa jurídica não pagar a conta, eu vou atrás da pessoa física? Não. A pessoa jurídica tem patrimônio distinto da pessoa física. Então não é qualquer situação. Basta não pagar que eu vou atrás da pessoa física. Não é assim que resolve. B. Significa dissolver a pessoa jurídica para, com o capital arrecadado, pagar os credores. Você está devendo? Tá, então acaba tudo, vamos dissolver e paga. Pode acontecer isso? Pode, mas isso tem outro nome, falência. E quando fale também, ninguém garante que vai pagar todo mundo, porque se pudesse pagar todo mundo, não falia. Tá? Tem uma lei de falência, 11.105, que tem todo o procedimento, 200 artigos e lá cacetada, mas aqui a desconsideração não é isso. A desconsideração é sair da pessoa jurídica e ir atrás do patrimônio da física por alguns requisitos previstos em lei. Até agora nós não achamos. Deve ser de regra, deve ser a regra
Nos casos de ações de cobrança, é o contrário. Desconsiderar é exceção. Cobrou a empresa, só através dos requisitos legais que eu vou atrás da pessoa física. D. Significa estender, em determinados casos, os efeitos de certas obrigações de pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios. É exatamente isso. Em algumas situações, olha lá o artigo 50, eu posso desconsiderar a pessoa jurídica e correr atrás do patrimônio do sócio. Má administração, fraude, confusão patrimonial. Você fala, tá dando golpe, usando a empresa jurídica para dar golpe. Aí você vê um empobrecimento da pessoa jurídica e um enriquecimento da pessoa física. Aí ela fica sem pagar ninguém, o outro milionário. Não, vamos atrás da pessoa física, tá? Então, desconsiderar a pessoa jurídica é a hipótese que, em alguns casos, as obrigações da pessoa jurídica vai ser respondida pelo sócio dentro dos permissivos legais. Entenderam o que é isso, gente? O Código de Defesa do Consumidor tem, por exemplo, no artigo 28, a mesma situação. Às vezes uma empresa dá golpe em todo mundo aí no mercado e o sócio está milionário, corre atrás dos bens particulares dos sócios, tá? 20ª, vocês lembram do domicílio, gente? O que é domicílio? Nós temos uma mudança grande no lugar que a pessoa mora, no lugar que a pessoa responde pelas suas obrigações. A letra A já está certa, eu vou antecipar porque a primeira não tem como fugir. Hoje, o domicílio pode ser plural. Não é anormal nas nossas relações que a pessoa tenha diversas residências e alternadamente viva, e em cada residência que ela viva de forma alternada, naquele lugar ela responde por suas obrigações. O mundo hoje permite isso, que a pessoa trabalhe em vários lugares, more em vários lugares. Aí, onde é que ela vai responder? Então, admite-se hoje a pluralidade domiciliar. Se admite o plural, também denominado legal. O servidor público possui domicílio necessário. Eu já não falei isso na explicação da antiga? Falei que o servidor público, o domicílio dele é o local onde ele está trabalhando. É um dos exemplos, assim como o preso ou incapaz. Aí eu tenho dúvida. Apenas tchau. Somente tchau. O militar, o agente diplomático, enquanto servindo no estrangeiro errado. E de novo as pessoas casadas. Nesse caso, letra A, quem possui domicílio necessário junto com o incapaz é o servidor público, tá? Ok? Tá acabando, gente. Só mais 47 questões. A gente já encerra. Provinha de delegado. Gente, olha só. Falei do OAB, falei de defensoria, delegado. As provas são fechadas porque uma hora não tem mais da onde extrair. O preso terá o domicílio necessário. Gente, aqui é meio pacote básico, né? Onde é que é o domicílio necessário do preso? O lugar que ele cumprir a sentença. Se ele está preso numa cidade, ele fala, não, eu quero responder, manda carta para mim lá no Nordeste. Ele tem essa alternativa, não depende da vontade dele. A lei fala, lugar que preso com essa sentença necessariamente é o seu domicílio. Às vezes, o que pode acontecer?
Já ouviram falar de auxílio reclusão? As pessoas às vezes espalham coisas que não sabem. Gente, não é todo preso que recebe auxílio reclusão. Senão ele já vende a imagem que a Previdência está quebrada. Imagina se todo mundo que está preso recebesse dinheiro por causa disso. A lei da Previdência, só para conhecimento, 8.203 de 91, coloca um monte de requisito para a pessoa receber esse auxílio reclusão. Tem que estar trabalhando determinado tempo, prazo de carência. Mas pode acontecer da pessoa estar presa, ela estava contribuindo, ela preencheu o requisito e ela vai receber o auxílio reclusão. E essa pessoa tem filho. Então, e o preso não quer ajudar a sustentar o filho. Então a mãe, o filho sendo representado, assistido pela mãe, ingressa com uma ação de alimentos em face do preso. Onde é que ele vai ser citado? Entenderam? Porque é importante ele ter domicílio? Para saber onde ele responde por suas obrigações. Entenderam? Essa foi facinho, né? Gente, lembra-se dos bens? Bem é tudo, né, que possui um valor econômico, de apreciação pelo homem. Tem o bem fungível, bem fungível, bem móvel, bem imóvel. Aqui ele fala assim: consideram-se bens imóveis para efeitos legais. Então o que ele está querendo dizer? O que quer dizer para efeitos legais? A lei considera que esses bens são imóveis. Mesmo que na classificação de imóvel eu tenho uma outra visão. A regra que bem imóvel é o solo e tudo que nele for incorporado. Eu tenho certeza que essa questão vai cair. Cadê? Gente, o direito à sucessão aberta, oriundo de direito das sucessões, quando falece, tem todo aquele patrimônio indivisível, pertencente aos herdeiros, que vai esperar a partilha, enquanto isso é regido pela lei do condomínio, pelas normas do condomínio, é bem imóvel para efeito legal. Quando vocês estiverem aprendendo direito das sucessões, vai dizer exatamente isso. Aquele conjunto de bens, independente se tem um carro, se tem um imóvel, se tem ação na bolsa de valores, não importa. Tudo vai ser uma coisa só. É um pacotinho fechado. Por quê? Eu vou fazer um inventário, eu vou ver quem são os sucessores, vai chegar uma hora eu vou fazer a partilha. Aí cada um vai ter o seu. Enquanto isso, para efeito legal, é bem imóvel. Tá? Ok, gente? Isso aqui é bem imóvel ou imóvel? Olha que você pode. Automóvel, naturalmente, é bem imóvel, né? O normal, o bem imóvel é o solo e tudo que se incorpora. A lei coloca a sucessão aberta como bem imóvel. 26ª. Consoante dispõe o Código Vigente Civil, Código Civil vigente. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações constituem bem imóvel. Não. Os direitos pessoais de caráter patrimonial, não, a lei não fala que rege como se fosse bens imóveis, tá? Classificam-se como úteis as benfeitorias que tenham por fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore. Isso é útil. Benfeitoria útil? Aquela benfeitoria que é para conservar o bem, o que ela é? Necessária. Você evita que o bem se deteriore ou pereça. Um telhado, se deixar chover, uma hora a casa vai cair literalmente. O útil é aquela coisa que não é necessária, mas o bem aumenta a utilidade. Alguns dão exemplo de garagem.
como regra, não há uma necessidade de ter uma garagem se você não tiver, o bem vai por terra, não é isso, mas que aumenta a utilidade, aumenta, tá? C. Considera acessório o bem cuja existência suponha o do principal. Vocês tiveram bem acessório principal, vocês lembram do que se trata? Gente, o que é bem acessório e o que é bem principal? Isso, o principal existe por si só. O acessório depende do principal para existir. Tá? Um carro é um bem, que nem você falou, o carro é o principal. O que seria o acessório? Som. O aparelho de som, precisa ter? Não, né, gente? Alguns é bom que nem tenha, né? Nossa. Cadê? Olha, nada contra, nada a favor. Mas agora tem uma lei até, inclusive, né? Você toma multa se o som do seu carro estiver muito alto. Perde ponto na carteira. Acabou de entrar vai entrar em vigor, acabou de entrar essa lei. Tá? Então, som. Ah, sem o som o carro não anda. Lógico que anda. Tá? Tem coisa que depende. Considera-se bem imóvel os materiais provisoriamente separados de um prédio para voltar a colocar nele. Não, isso é bem imóvel. Olha que engraçado. Se você tem uma casa, o bem é imóvel. Você tira o tijolo. Se o tijolo era para ser um bem imóvel. Mas se ele for voltar para casa, ele é considerado bem imóvel. Tá? Exatamente o que diz aqui, ó. Considera bem imóveis os materiais provisoriamente separados de um prédio para destinados a nele se reempregarem. Na verdade, considera bem imóvel. Tá? Acabando, gente. 27ª. A obrigação que subordinou a ineficácia do ato negocial ao evento futuro incerto é... Vocês lembram da condição? O que é condição suspensiva? O que é condição resolutiva? Condição é o que subordina a eficácia de um ato a um evento futuro incerto. Por exemplo, eu dou um carro para vocês se vocês passarem na prova de estagiário da MP. Hã? Ou supostas? Ela é resolutiva ou é suspensiva? Suspensiva. Suspensiva. Isso. A eficácia, ela fica em stand-by. Se passar, ganha o carro. Então a eficácia está suspensa. Agora se eu falo assim, enquanto você estiver estudando, eu pago a sua faculdade. Essa condição é suspensiva ou resolutiva? Resolutiva, porque você já pode exigir o pagamento da faculdade agora. Vocês estão estudando, tá? Então isso que é a condição, a que subordina a eficácia ao evento futuro e incerto. Só que aqui ele perguntou o seguinte: a obrigação que subordinou a ineficácia do ato negocial a um evento futuro incerto é: letra A, condicional suspensiva, aquela que fica stand-by; a modal, que você põe um modo de cumprimento; a resolutiva, que tem eficácia desde já; ou aquela que fala do termo. Gente, termo é o quê? É igual a data, né? Termo inicial, termo final. E aí, e agora? Qual que é a nossa? Primeiro, vocês já eliminariam alguma? Eu eliminaria duas. Porque quando fala que subordina a eficácia ou ineficácia, ela é condicional. Então eu eliminaria a B e a D, de dado. Então eu peço que vocês respondam: é a A ou é a C? A A seria se fosse a eficácia. Se aquilo acontecer, aí a obrigação estaria em stand-by, ela seria suspensiva.
Como ele colocou a ineficácia, é sinal que já vai acontecendo. Quando acontecer aquela coisa, para. Por exemplo, vamos lá, melhorar. Eu imponho uma condição assim: quando vocês pararem de estudar, eu paro de pagar a sua faculdade. Eu falei que será ineficaz quando vocês pararem de estudar. Entenderam isso, gente? É que a ineficácia aqui que induz a erro. Se for a eficácia, não tem valor e vai ter um dia. Se for a ineficácia, já tem valor e não terá futuramente. Ok? Então 27 é letra C. É resolutiva. Acontecendo a condição, acabou. Eu vou pagando a faculdade, eu vou pagando até vocês passarem no concurso. Você vai estudando. Passou? Não. Então continua eficaz. Passou? Aconteceu. A condição resolutiva. Agora. Tá? Aí houve, na verdade, se fosse ineficácia, seria mais fácil de entender. Essa aqui, teoricamente, é mais simples, tá? A se compromete a comprar de B uma obra de arte X, se ela for aceita numa exposição internacional. Cuida-se de ato negocial, continente de condição suspensiva. Eu só compro se ela for aceita. Entenderam? A lei fala o seguinte: reputa-se ocorrida a condição quando. Isso daí é um artigo do Código que diz o seguinte: seu implemento for intencionalmente obstado pela parte a quem desfavorecer. Está fazendo o seguinte, gente, a melhor explicação para essa questão: a condição, aquela que subordina a eficácia, ou nós vimos a ineficácia, um evento futuro incerto, às vezes ela não ocorre. Não ocorre por quê? Porque uma pessoa proíbe. Aí a lei, ela diz assim: quando isso acontecer, como a pessoa sabia que ia ter que cumprir a condição e ela atrapalhou para não acontecer, é a mesma coisa de ter ocorrido. Então, dentro dessa explicação, será que vocês conseguem encontrar a resposta? É assim. Como é que se chama? Liele. A Liele vai prestar concurso para estagiário do MP. Eu tenho certeza que ela vai passar. Aí eu me empolguei, eu falei: Liele, eu vou dar uma moto para você passar. Daí você, beleza, né? Vou dar uma moto e tal. Se não gostar, vendo, estou sossegado. Aí eu falei: me arrependi. Eu vou lá no dia. Imagina o seguinte, gente: tranca o portão da casa dela para não perder o horário. Eu estou intencionalmente, maliciosamente impedindo que aquela condição ocorra, porque senão eu vou ter que dar uma moto para ela. Isso é a mesma coisa da condição ter ocorrido. Entenderam agora melhor? Então responda para mim, 29ª, qual que é a resposta? Letra A. Seu implemento for intencionalmente obstado pela parte desfavorecer. Eu intencionalmente fui lá, dei um jeito dela nem prestar o concurso para não ter que dar uma moto para ela. Se acontecer isso, é a mesma coisa que a condição ter ocorrido. Ok? Pela hora, gente, eu vou dar andamento, tá? Linha na pipa para a gente poder ver as outras questõezinhas faltantes. 30ª. O que causa a anulabilidade do negócio jurídico? Tá? O que causa, então, questão número 30. O vício resultante de coação, que deverá ser suficiente para incutir ao paciente qualquer temor de dano dirigido à sua pessoa, à sua família, aos seus bens. Qualquer temor de dano? Uma ameaçinha básica. Eu vou excluir você do Facebook. É coação?
né? B, dolo, mesmo se acidental. Por que não? Dolo acidental difere do dolo, alguns falam substancial ou essencial. Funciona assim: eu induzi a pessoa a erro. Se a pessoa descobrisse a verdade, ela não faria o negócio. Isso é dolo substancial, anula o ato jurídico. Se a pessoa soubesse da verdade, mesmo assim fizesse o negócio, é dolo acidental. Entenderam isso? Como se chama? Gabriele. Eu vou vender um celular. Esse aqui, paga. Aí ele tem uma proteção de tela aqui que eu coloquei, que é uma trinca. Mentira, né? Caiu e trincou. Aí eu falo, não, uma proteção de tela aqui. Olha que bonito, é trincado. Dela, eu consigo vender. Eu dei uma enganada nela. Eu fui doloso, achei com dó. Aí ela falou assim, esse quebradinho aqui é michuruca, eu compraria de qualquer jeito. É dolo? Se ela soubesse, não, está quebrado, não é verdade, eu não compro, está muito caro para esse preço, a não ser que eu consiga o desconto. Então o que acontece aqui, gente? Não anula o negócio jurídico se for acidental, só anula o substancial. Se você conhecesse a verdade, você não faria o negócio. Essa teoria é usada no erro também. Erro acidental e erro substancial, tá? Letra C. Erro acerca da identidade, qualidade essencial da pessoa, a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. E agora? E a D? Simulação. Já dou uma dica. Erro, dolo, simulação, fraude. Aqueles vícios, a maioria é anulável. Qual é o único nulo? Simulação. É nulo o ato jurídico simulado. Então a letra C está certa. É um acerca da identidade, a qualidade da pessoa, a declaração de vontade, e influiu de modo relevante. Se você soubesse da verdade, você não faria o negócio. Então a nossa resposta é a letra C. E cuidado, simulação não é anulável, é nulo. Se não me engano, o artigo 67 diz assim: é nulo o negócio jurídico. Tá? 30ª, gente, só mais 3, tá? São 34. Ainda que tenha sido praticado mediante dolo, o ato jurídico não é anulável quando? A mesma explicação. O vício consistir na indução deliberada da parte contrária a erro substancial. O vício consistir na omissão, cujo conhecimento implicaria não celebração, for celebrado de qualquer maneira a despeito do vício de vontade. Letra C. O negócio seria celebrado da mesma forma, você conhecendo ou não a verdade. Olha a pergunta. Ainda que tenha sido praticado mediante dolo, o ato jurídico não será anulável quando? Quando, se ela soubesse que o celular estava quebrado, ela compraria do mesmo jeito. Ok aí? Acabando. 32ª. A artimanha de que se utiliza uma pessoa para frustrar os direitos dos seus credores denomina-se fraude. Tem um vício, um defeito no negócio jurídico que chama fraude contra credores. Você quer desviar o patrimônio sumir, na hora que você pagar, não encontra nada, porque a responsabilidade é patrimonial e você dá golpe. Penúltima, o negócio realizado por agente incapaz é sempre gente, aí faltou, né? Eu não tirei aqui porque não anulou, mas essa resposta está incompleta. Se é relativamente ou se é absolutamente incapaz, tá?
E o pior, quando a B lançou o gabarito, lançou a C. Nossa. Falando que o problema não estava na nulidade, na novidade, que seria uma consequência. A classificação seria que é um negócio com defeito. Piorou, né? Com devido respeito. Mas assim, esqueçam esse tipo de questão, porque aí o gabarito é C, tá? Porque ele falou assim, eu não estava falando da consequência do ato, eu estou falando o negócio que realiza por ato pessoa incapaz, como regra, ele é defeituoso, ele tem um defeito. Qual? Praticado por pessoa incapaz. Essa foi a fundamentação do gabarito. Data vênia, ninguém é obrigado a concordar. E a última, em que hipótese entre as relacionadas abaixo é nulo o negócio jurídico, e eu já dei a diquinha para vocês, né? Dolo é nulo ou anulável? Simulação, nulo. Agente relativamente capaz, anulável. Quando for vítima de coação, anulável. Gente, boa noite, muito obrigado, boa sorte para vocês.